Deixa eu iniciar. Obrigada, gente. Porque tem que iniciar no YouTube, gente. Senão dá ruim. Transmissão tem que dar certo. Deixa eu ver aqui. Não sei porque não quer iniciar lá. Rapaz. Gente, deu algum BO feio. Feio. Lá no Instagram. E aí eu vou ter que transmitir aqui pelo... perdão, deu um BO feio pelo YouTube, tá? Eu vou ter que transmitir só pelo Instagram, porque não tá rolando. Não está rolando de forma nenhuma. Deixa eu só avisar o pessoal lá. Pronto. Venham pro Instagram. Deixa eu ver, pegar o link aqui só para mandar pro pessoal de lá. Vamos lá. Porque senão o povo fica lá perdido, gente. Perdido. Deixa eu ver aqui. Tô aqui procurando e não tô achando agora o link para mandar pro pessoal. Ó, gente, eu vou dizer para vocês. Acontece de um tudo ao vivo. Tudo. A gente quer fazer um negócio e aí agora deu BO no YouTube. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Live. Tem que procurar o link para mandar, gente. Que é chato. Viu? Chato. Pronto. Eu vou copiar aqui, aí o pessoal chega lá e vai. Pronto. Já botei lá no YouTube. Pois é, Fernanda, quem sabe faz ao vivo. E semana que vem eu tenho até uma novidade para vocês, tá? Eu não consegui iniciar aqui no YouTube, mas aí depois eu consigo fazer como é que eu diria, gente? Fazer um bem bolado por lá, tá bom? De qualquer forma, eu estou gravando e aí o aulão depois eu disponibilizo no YouTube, tá joia? Vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre reestruturação dérmica antiglicante, tá? Gente, a glicação é algo muito importante, né? E que eu creio que todo esteticista, ele deveria, tá? Ao menos entender sobre isso, procurar saber por quê. Porque interfere diretamente nos nossos tratamentos estéticos, ok? Então, como interfere nos nossos tratamentos? E eu vou dizer por aí uma coisa. Muitos dos tratamentos estéticos atuais não têm dado certo. Por quê? Porque as pessoas não estão desglicando as peles antes, tá, gente? De fazer alguns tratamentos, principalmente tratamentos de estímulo ao colágeno e tratamentos de manchas, tratamentos pró-inflamatórios. Então, por isso, muita gente, tá? Muita gente não tá conseguindo, tá bom? Então, atenção na aula de hoje. E aí, deixa eu só mudar aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui, gente, um negocinho ali pra avisar. Avisar que deu um problema aqui pra ele. É só avisar o pessoal que eu clique aqui. Instagram. Vou botar aqui, ó, que no YouTube deu problemas técnicos. O bom da gente estar com o notebook é isso. Que dá certo você dar esses avisos, tá? Pronto. Aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, gente. Agora sim. Consegui deixar o recado lá no Telegram também. Agora dá certo. Aí, já chegou até uma galera.
Meninas, não tá tendo no YouTube, porque no YouTube deu algum problema e não tá rolando lá, tá? Então fiquem por aqui mesmo. Então vamos começar a nossa aula, tá bom? Alguém aí já trabalha com algum tipo de protocolo antiglicante, deglicante? Se trabalharem, gente, me fala, tá? Como eu tava falando, é muito, mas muito importante que a gente continue, tá? Se especializando, conhecendo um pouco mais. E hoje em dia, para que a gente, né, consiga fazer um bom trabalho, não tem mais como, tá? Principalmente tratar mancha, e também tratar, fazer peelings, fazer procedimentos com radiofrequência, tá bom? Aí, se você não entende de glicação, até mesmo tratamento de estrias, hoje em dia é preciso, tá? Que a gente faça, tá bom, gente? Que a gente trate essa pele, né? E desglique essas peles para que a gente consiga aí ter bons resultados. O pessoal tá me perguntando o que é que tem na xícara. Tem água, ó. Não sei se dá pra ver daí, ó, mas tem água. É água, água, água. Gente, é 1 litro de água por aulão aqui que eu bebo. Não é brincadeira. Muita água, tá, Alão? Então vamos lá, gente. Só que vocês, eu acho, vocês estão acostumadas, talvez, quem já está acostumado a trabalhar aí com glicação, com desglicação, sabe disso, né? E conhece através, principalmente, de ativos normais, ativos cosméticos. Muita gente talvez não entenda, tá? Aí, ó, tem gente com uma Edma que nem sabe o que é glicação. Pois é, Edma, fica aqui que você vai entender daqui a pouco, você vai entender por que você tem que desglicar as peles hoje em dia antes de fazer um monte de procedimentos que a gente faz. Inclusive, é por isso que muitos procedimentos não estão tendo efeito, tá? Não estão tendo efeito. Por quê? Porque as peles estão glicadas. Vamos lá, bora começar a nossa aula falando um pouquinho sobre o que é glicação, tá, gente? Glicação, ela é uma reação não enzimática da glicose com os grupos aminos de proteínas e ácidos nucleicos. Ciara, não entendi nada, tá? Entendi nada. Gente, trocando em miúdos. É quando a gente tem o nosso colágeno, tá? E o colágeno, não só o colágeno como a elastina, né? Então, o colágeno e a elastina são fibras proteicas na nossa pele. Então, quando um açúcar, né? A glicose, por exemplo, ela é um tipo de açúcar. A glicose ou o açúcar, ele se liga a essas proteínas, né? No caso, ao colágeno e também à elastina. O que é que ele faz, gente? Veja que ele se infiltra nessas tramas e que ele endurece essa proteína, tá? Isso é chamado, né, na química, como reação de Maillard. E o que é essa reação de Maillard? Gente, vamos falar assim, quando o açúcar se liga à proteína, ok, tá? Acontece. Mas, devido ao fato, tá? De nós, tá? Seres humanos, sermos aqui animais de sangue quente, vai acontecer isso aqui, ó, tá? Nos slides anteriores, eu botei aqui, né? Caramelização celular, tá? O açúcar causa uma caramelização celular. O colágeno, ele vai ficar glicado, ele vai ficar danificado, ele vai ficar duro, tá? Então, ó, acontece isso aqui, ó. A reação de Maillard é a mesma coisa que acontece quando você vai fazer, por exemplo, um pudim, tá? Então, como é que a gente... Vocês já fizeram calda de pudim? Calda de pudim, gente, bota só açúcar e água, né? E aí você vai e esquenta essa água com açúcar no fogo e veja só, ela vai mudando de cor, ela vai dando um tom amarelo, não é isso? E quanto mais quente, você vê que mais um amarelo mais escuro, marrom, ele vai ficando. Com a gente, também não é diferente. Como eu falei, nós, seres humanos, dentro da biologia, nós somos animais de sangue quente. Então, quando a gente ingere o açúcar, principalmente em grandes quantidades, tá? Então, esse açúcar, ele vai caramelizar na nossa pele, ele vai caramelizar as nossas células, caramelizar as nossas fibras colágenas e elásticas. E aí, a gente vai ter, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Há quem pense, olhando, que isso aqui é apenas melasma, tá? Um melasma simples, quando não é, tá? Não é um melasma simples.
Aqui a gente vê, gente, um tom de caramelo nessa pele, tá? Quando vocês veem aí uma pele, né? É normal ter o melasma? É. Mas além do melasma, vocês vão ver aqui, ó, eu trouxe até uma outra foto acima para vocês repararem que existe o melasma, mas vocês vejam que em volta do melasma a pele está com tom amarelado, tá? Então isso aí é a reação de Maillard, tá? Que é justamente a pele adquirir o tom amarelado por causa do açúcar, tá? O açúcar dentro do nosso corpo ele tem uma temperatura constante, né, de média de 36 graus. A gente tem, né, esse sangue teoricamente quente e isso faz com que o açúcar ele tenha esse tipo de reação, tá? Não é diferente a caramelização do pudim para a caramelização celular. Então, o que é que a gente precisa? Principalmente meninas aí que estão na estética, que trabalham seja com estética corporal, facial. Se você tá vendo que o teu cliente tá com a pele tá? Com um tom muito amarelado, amarronzado. Gente, tem gente que tá com um tom de marrom fortíssimo, tá? Quanto mais, né, tá, gente? A gente sobe no degrau da escala de cor, né? Do amarelo pro marrom. Quanto mais marrom, mais glicada essa pele tá. Ou seja, mais você vai ter fibras colágenas e elásticas endurecidas, tá? E rígidas. E aí, o que que acontece quando você tem essas fibras, tá, gente? Endurecidas e rígidas. Elas, gente, vão se romper, tá bom? Então, ó, o que é a glicação? Glicação é, nada mais é, tá? Resumindo aqui, a união do açúcar, tá? Uma reação entre o açúcar e o calor, que vai, né? Como nós somos de sangue quente, vai promover a caramelização da nossa pele, tá? Nossas células ficarão caramelizadas. Então, gente, quando a gente está com a pele glicada, tá? Em primeiro lugar, a água não adere ao colágeno, tá? Aquele negócio fica duro, não tem água que vá aderir ao colágeno assim. Então, aí o que que acontece? Muitas vezes você tá com aquele cliente lá, aquela cliente lá, né? Cliente enrugadinha. Aí você fala assim, olha, beba água, viu? Beba bastante água, beba 2 litros de água durante o dia. Ok. Vamos falar assim, a recomendação tá correta. Mas se a sua análise, né? Se você não soube identificar que essa pele tá glicada, não adianta você mandar a cliente beber água. A cliente pode beber 100 litros de água. A água não vai aderir ao colágeno. Então, aquele seu tratamento não vai funcionar. E qual a importância da gente ter água na pele, gente? A água, ela hidrata, tá? No caso, principalmente de alguns procedimentos, né? Principalmente com eletroterapia, quanto mais aquoso for o meio, mais a corrente faz efeito, mais ela se dissipa. Então, por exemplo, você vai fazer uma radiofrequência, né? Que é um procedimento que a gente envolve aí calor, olha só. E o calor não é pequeno, tá? A média de temperatura que chega no interior da pele é de 60 graus acima. Então, quando você trabalha aí com a radiofrequência, né, que lá dentro na derme ela vai chegar a 60 e poucos graus, né? E aqui do lado de fora você vai ver 40, 42, né? Digamos que você vai trabalhar fibra colágena. Então, quando você colocar o calor nessa pele e essa pele tá glicada e não tem água ainda por cima, eu quero que vocês só chutem. Chuta aí nos comentários para mim. Chuta o que vocês acham que acontece, tá? Chuta aí o que, vocês acham que acontece. Pode chutar. Ai, gente, eu adoro levar vocês a esse tipo de raciocínio. Adoro. Porque grande parte das pessoas não para pensar nesse tipo de coisa, tá? Tô fazendo radiofrequência, não tem água, não tem colágeno. Olha aí, ó. Ó, vocês espertas. Caramelização, queima, vai manchar mais ainda. Todas as opções estão corretas, tá? Corretas. Mesma coisa se você for aplicar um peeling, tá, gente? Um peeling. Aí, ó, queima porque não tem água, né, para dissipar o calor. Então, o calor vai ficar ali, no caso da radiofrequência,
ele vai concentrar o calor naquele ponto, não tem água, né, vamos falar assim, para amenizar as coisas, vai queimar. Então, por isso que muita gente sofre queimadura com o aparelho. A esteticista fala assim, meu Deus, mas eu usei os parâmetros certos, eu fiz tudo certo, e como é que queimou? Às vezes a pessoa fica lá tentando, né, entender como é que queimou. Então, é assim que consegue, gente, fazer uma queimadura, tá? Quando você, teoricamente, fez tudo certo. Mesma coisa, tá? É o peeling. Vou voltar aqui meus slides todos, tá? Essa cliente aqui, ela chega para você e geralmente elas chegam querendo peeling e você vai indicar o peeling, né? Só que antes de você indicar o peeling, talvez o ideal fosse fazer a desglicação dessa pele, tá? Essa desglicação dessa pele aqui, se não for feita, você vai aplicar o peeling e adivinha, gente, aquele negócio não vai fazer nem cócega. O colágeno, tá? Que é quem dá sustentação ali à pele, né? Eu sempre falo que não adianta você fazer tratamento de peeling, você fazer tratamento de mancha, você fazer até o tratamento normal mesmo de rugas, tá bom? Não adianta você fazer nada disso se a pele tá glicada. Então, primeiro você precisa desglicar essa pele, tá? Para poder fazer aí esses tratamentos. O pessoal tá perguntando como identificar uma pele sem água. Gente, já tem um instrumento hoje em dia chamado analisador de pele, né? Ele mensura para você a quantidade de água e de óleo que tem ali numa pele, tá? Uma média aí, tá? Para uma pele saudável, ela tem aí pelo menos uns 60% de água. Se tá abaixo, você já sabe. E se você tá vendo, tá? Que uma pele tá amarelada, né? No caso que vocês estão vendo aqui, glicada, você já sabe que não adianta até, diga que você não tem um analisador, você tá vendo a pele amarelada, glicada. Essa pele, você já sabe assim, olha, isso aqui não adianta, né? Nem talvez eu botar água, mandar a cliente beber água horrores. Se eu não desglicar isso aqui, a água também não faz efeito, a água não se liga ao colágeno, tá bom? O pessoal tá perguntando como desglicar a pele, vamos falar sobre isso, tá bom? Então, vocês já viram que carameliza, né, causa esse efeito. E que a água não vai aderir ao colágeno. Eu tô aqui primeiro identificando para vocês, tá? Falando um pouquinho da fisiologia, das bases fisiológicas, para que a gente consiga, primeiro, identificar a pele glicada, tá, gente? Isso é o mais importante. E também, tá, que você saiba o que acontece nessa pele, para que você consiga fazer o melhor tratamento, tá? Não adianta a gente não saber as bases, porque aí nada se sustenta se a gente não tiver as bases, ok? Quando a gente tem, tá, essa desestruturação dérmica, o colágeno, ele vai ficar rígido, ok? Ele vai ficar rígido e ele vai se romper mais facilmente. Então, quando o colágeno se rompe, então ele vai causar, né, as depressões, gente, as rugas. As rugas nada mais são do que mesmo colágeno rompido, tá? Então, quando você tiver aí essa desestruturação dérmica, né? Aquela cliente bastante enrugada, e não basta ela estar enrugada, né? Viu ali que ela está enrugada e a pele está amarelada, você sabe que você vai precisar, além de desglicar, reestruturar essa derme. E é por isso, inclusive, que muitas peles mancham, tá, gente? Por quê? A gente tem... Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu tenho um negocinho aqui. Deixa eu ver se dá pra desenhar. É porque eu não coloquei isso nos meus slides, tá? Mas eu vou fazer aqui um esqueminha pra vocês verem. Então, digamos assim. Ah, não, tem um quadro. Gente, vocês acreditam que eu esqueço que tem um quadro atrás de mim? Oh, Senhor, pense no ser humano, gente, da mente esquecida. Vamos lá, tá? Deixa eu ver se tá arriscando aqui meu negócio. Tá? Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui a nossa pele, ok? Então, a gente tem aqui, ó, epiderme, tá? A derme, né? A derme, ela é isso aqui, ela é feita de fibra colágena e elástica. E aí, a gente tem aqui, ó, a junção dermoepidérmica, tá? Na junção dermoepidérmica aqui, que fica na camada, ali entre a camada basal e a derme, o que vai acontecer? A gente tem aqui aquela célulazinha, vou até puxar ela pra cá, tá? Chamada melanócito, não é isso? Melanócito parece uma mãozinha cheia de dedos.
E aí é esse melanócito que transfere a melanina, né, para os queratinócitos, né, essa camada aqui, ó, os queratinócitos, que são as células que formam a nossa epiderme, ok? Aí, o que acontece? Essa célulazinha aqui, veja que ela fica apoiada diretamente sobre a derme. Quando a gente tem aqui, ó, essas fibras rompidas, né? Você rompeu as fibras, ó. Rompeu. O que você acha que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui, gente, vai ficar, ó, assim. E adivinha? Isso aqui não vai acompanhar. Isso aqui também vai ficar assim. E o melanócito, coitadinho, que estava até aqui então, né, numa camada que ele julgava, né, assim, que ele julgava ser, vamos falar assim, estável, quando a camada de baixo, que dá sustentação para ele, fica instável, então o melanócito ele fica reativo. E aí tome o melanócito jogar melanina, tá? Então, por isso que muitos tratamentos, tá certo? Muitos tratamentos de manchas não funcionam. Por quê? Porque a gente tem uma derme desestruturada. Então não tem como mais você hoje em dia tratar mancha sem você reestruturar a derme e promover, tá, gente, a maior proliferação de colágeno e elastina, certo? Também não tem como você fazer esse tratamento aqui sem trabalhar a glicação, tá? Se você não desglicar a pele, essa pele vai sofrer, essa pele vai, gente, né? Você pode fazer o que for, você pode fazer a melhor radiofrequência, você pode fazer o peeling do mar Egeu, né? O peeling do 3, vou falar, o peeling 10D, não sei das quantas, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Então, tenham em mente que hoje em dia, tá? Aí na estética moderna, temos que cuidar do colágeno e temos que cuidar da glicação. Isso aqui, gente, eu trouxe para vocês uma foto do que é uma fibra colágena original, ok? Uma fibra de colágeno original e o que é um colágeno glicado. Olha a diferença, tá? Olha como fica amarelado. E olha também, tá? Pena que eu não tenho aqui um negócio para representar para vocês. Ele fica completamente rígido, tá? Rígido, rígido mesmo. Então, fica aquela pele rígida, né? Horrível. Aquela pele que você vê que não tem tônus. Então, por isso que é tão importante, tá, gente? As consequências mais comuns do colágeno glicado: ruga, flacidez e hipercromias. E eu não tô aqui nem citando as estrias, tá? Inclusive, a glicação hoje, ela é vamos falar assim, ela é um grande fator que tem causado estrias, principalmente nas meninas mais novas. Vocês têm visto que as meninas novinhas, né? Quanto mais nova a menina, mais cheia de estria, né? Já percebeu isso? Tem meninas, gente, de 10, 12 anos já, que estão assim parecendo uma zebra, né? Você olha assim, principalmente se você for pra praia, vocês vão ver que a menina tá lá, né, com o flanco, a barriga. Menina, é tanta estria que você fala assim, gente, como é que pode a menina tão nova tá tão perdida de estria, né? Mas a geração mais nova, ela consome muito açúcar, né? Que é o que glica. Minha avó, por exemplo, a pessoa fala assim, porque é gestação, né? Minha avó teve 17, gente, 17 gestações e minha avó não tem uma estria, tá? Minha avó não tem uma estria, ela teve 17 filhos. Você sabe que a barriga esticar, emagrecer, 17 vezes. A pessoa fez isso 17 vezes e não tem estria. Então, isso mostra que não é a elasticidade da pele, tá? É justamente a condição da pele. Minha avó não era consumidora de refrigerante, como a gente vê hoje, tá? A gente vai falar sobre essas causas, né, inclusive. E minha avó não era essa consumidora de refrigerante, as pessoas antigamente não comiam tanta coisa industrializada, tanto açúcar. Então, isso é algo, um hábito da modernidade e que está fazendo com que mais pessoas, tá, tenham aí peles glicadas. Aí, ó. Verdade, hoje mesmo vi uma menina de 15, né, cheia no peito. Pois é, gente, tá demais. E eu digo o seguinte, a glicação,
ela traz com ela o que é chamado de trio bandido, tá? O que é o trio bandido, gente? É a soma da glicação, tá? Decorrente da glicação, a gente vai ter a inflamação e decorrente da inflamação, nós vamos ter o estresse oxidativo. Um vai ajudar o outro, tá? Onde houver glicação, vamos ter inflamação, vamos ter estresse oxidativo, tá? Tendência é a pele inflamar e a tendência também é a gente ter ali, né? Como radical livre adora uma inflamação, então radical livre vai chegar e falar: estou em casa, né? Olha só, tem colágeno glicado aqui, tá tudo inflamado, né? Eu vou fazer a festa. É isso que, gente, o radical livre faz. E aí começa o estresse oxidativo. Então veja que é uma cadeia de destruição. É uma destruição gigantesca, tá? Então, ó, isso inclusive causa o encurtamento dos telômeros, tá? Jussiara, o que são telômeros? Nós temos os nossos cromossomos, tá? Que são ali a base do nosso DNA. Então a gente tem aí, tá vendo essas estruturas que parecem um X? São os nossos cromossomos que formam ali a cadeia do nosso DNA. Toda vez que a gente tem a ação, vamos falar assim, desse trio bandido, né, acontecendo, quando o estresse oxidativo ocorrer, ele vai encurtar os telômeros. E os telômeros, gente, eles são responsáveis pela duplicação celular. Então, quando o nosso DNA for se duplicar, ele vai se duplicar já, sabe como? Vai se duplicar defeituoso. Isso, além de reduzir os anos de vida, né, do ser humano, gente, reduz a qualidade da pele, reduz praticamente tudo. Os telômeros, eles são destruídos, encurtados, né? Então, você vive menos, né? Sua pele, ela vai também, como é que eu diria? Vai reagir menos, ok? Aí, o pessoal falando aqui, né? Como é que previne, tá? Vamos lá, para prevenção, gente, evitar alimentos que tenham alto índice glicêmico, tá? Ou seja, que tem uma taxa de açúcar muito alta. E tem, engraçado que tem alimentos nessa lista, né, que às vezes as pessoas não pensam assim: ah, não sei, isso aí tem alto índice glicêmico? Eu falo: tem, tá? Primeira coisa, açúcar, né? Então, quanto mais você puder reduzir ou tirar, tá, o açúcar da sua vida, melhor. O pessoal tá perguntando se tem live no YouTube hoje. Não, gente, a live hoje tá sendo aqui porque no YouTube não consegui iniciar a live lá. Deu algum erro. Então, estamos aqui hoje, mas é a mesma live, tá? Então, ó, primeiro alimento a ser evitado, tá, gente? E você precisa orientar o seu cliente para que ele evite também. Evitar açúcar, diminuir ao máximo o açúcar, tá bom? Leite. Jussiara, leite por quê? Porque grande parte do leite, tá? Ele contém lactose. Lactose é um tipo de açúcar simples, inclusive, né? Então, o leite ele tem um alto índice glicêmico, que além de glicar a pele, né? Ele também tem um alto índice, tá, gente, de inflamação. Até já falei aqui no aulão sobre acne sobre isso. Que existem, inclusive, estudos que mostram que o leite é um alimento pró-inflamatório, ok? Então, o que é que você precisa também evitar? Carboidratos simples, tá? Massas brancas. Gente, quanto mais simples é o carboidrato, né, mais ele glica. Então, por exemplo, arroz branco, macarrão, né, aquela pizza maravilhosa, deliciosa que a gente adora, né? Aquilo é carboidrato simples. Aquilo glica com a beleza, né? Aqueles bolos, farinhas, né, gente? Tudo isso que é muito gostoso, glica. Aquele sorvetinho gostoso, você toma glica, tá? Porque o açúcar é lá em cima. Então, sempre que você sentir algo muito doce, tá? Ou que tenha os carboidratos simples, você já sabe que aquilo glica. Então, você tem que orientar a sua cliente nesse sentido, tá? Para que ela não tenha glicação. A Andrea falou: é verdade, meu cliente tinha cortado o leite, aí foi comer um pedacinho de queijo e o rosto estourou de acne, né? Estoura mesmo, gente, não tem como... Tá, tem no aulão de acne isso, né? Não tem como você fazer um tratamento de acne muito bem feito, tá? Com a pessoa tomando leite.
desculpa a expressão, vai cagar teu tratamento inteiro, tá? Vamos lá. Outra coisa, excesso de sucos, tá? Excesso de sucos. Quando todo mundo fala assim, porque o suco, né? O suco é... Por exemplo, você tem que tomar refrigerante e suco. Aí você fala assim, vou tomar o suco, que o suco é mais saudável. Realmente, né? Só que o problema é que para fazer o suco, ninguém faz o suco só da fruta hoje em dia. Raramente, né? E geralmente quando faz é de laranja. Geralmente em todo suco você adiciona ali, ó, açúcar, né? Tome açúcar. Então, fica ali aquele suco doce. E aí, se você toma muito suco durante o dia, vai glicar, tá? Se sua cliente tomar muito suco, vai glicar. Mesma coisa se ela comer frutas em excesso, tá, gente? Até 2, 3 tipos de frutas no dia, no máximo, é aceitável. Mas pessoa que come muito mais que isso, vai glicar também. Por quê? Porque as frutas têm frutose, tá? E frutose é açúcar, tá? Então, tem vários tipos de açúcares que a gente tem que estar ligado. Outra coisa também que glica, refrigerante. O pessoal falando aqui, ó, tudo que eu adoro, né? Pois é, gente, tudo que é gostoso, como diz Roberto Carlos, é ilegal, é imoral ou engorda, né? Então, no caso aqui, glica, tá certo? Aí nós temos aqui os refrigerantes, tá? Então, gente, os refrigerantes também, o refrigerante é pior que o suco, com certeza, tá? Tem aquela taxa ali, né, de açúcar altíssima, assim como a cerveja também é, tá? A cerveja também tem uma taxa de açúcar gigantesca. Para ela ficar naquele gosto amarguinho, gente, tem quilos e mais quilos de açúcar. Então, cuidado, tá? Pega essa lista aqui, dá pro teu cliente, tá? E fala para ele, ó, se você quer ter sucesso no nosso tratamento, você vai precisar evitar ao máximo isso aqui. Claro que a gente não vai conseguir controlar 100% do nosso cliente, não tem condição, tá? E a pessoa fica triste, porque vai me pedir de viver, né? Mas você tem que falar para ela que quanto mais, tá? Ela se prevenir nesse sentido, melhor vai ser, tá certo, gente? O tratamento. Estavam me perguntando aqui da senha, né? Teremos senha hoje, gente. A primeira parte da senha é 100, tá? É o número 100. Então, anota aí a primeira parte da senha, porque hoje tem PDF, mas hoje também tem senha. Tá? Primeira parte da senha é 100, tá? Daqui pro final da aula eu dou a outra parte da senha. Joia? Continuando, gente. Então, vimos aqui o que causa, vimos como prevenir, tá? E vamos agora, tá? Falar um pouquinho de antiglicação e deglicação ou desglicação, tá? Pessoal perguntando aqui se tem como substituir o açúcar. Gente, na verdade, ó, a gente é mal acostumado, tá? Deus, quando criou a fruta, ele não falou assim, tá com açúcar. Muito pelo contrário, ó, Deus criou a cana, né? Deus criou aí, porque o açúcar vem da cana, né? Deus criou a cana, para tu chupar a cana. Mas Deus não criou o açúcar, né? Você não vê isso. Então, teoricamente, nós teríamos que comer os alimentos da forma como os alimentos, né? Vamos falar assim, da forma como eles são in natura. Então, tudo isso que é industrializado, criado, tá? O pessoal perguntou de adoçante, é outro veneno, tá? Tem coisa pior que o açúcar no adoçante, né? A maioria dos adoçantes tem aí substâncias que são comprovadamente, né, cancerígenas, inclusive alguns têm metanol, né? Aquele álcool lá brabo que coloca dentro do motor do carro, né? Então, hoje em dia a gente tem que, tá, tentar viver ao máximo o mais próximo do natural possível, tá? O mais próximo do natural possível. É impossível hoje em dia, com certeza, mas quanto mais a gente ajudar, quanto menos açúcar a gente consumir, menos alimentos industrializados, melhor pra gente, ok? Vamos lá, gente. Vamos falar agora, tá, desse termo, que o pessoal fala assim, muitos termos difíceis, né? Pois é, mas a gente vai elucidar todos eles. Vamos lá, gente. Quando a gente vê hoje em dia, né, a gente vê muitos protocolos aí, inclusive muitos produtos falando assim, previne a glicação, é antiglicante. O produto é antiglicante. Quando o produto é antiglicante, isso quer dizer que ele previne a glicação, tá? Então, ele previne. Isso não quer dizer, gente, olha só, que o produto
trate, é aí que vem, tá? É aí que vem o processo. Isso não quer dizer que o produto realmente trate a glicação, que ele reverta o efeito da glicação. Isso quer dizer que esse produto evita, tá bom? Então, o produto antiglicante é o produto que evita, previne. Já o produto que tem lá chamado desglicante ou deglicante, tá? Ele é o produto que reverte o efeito da glicação. Inclusive, tem aí alguns ativos que são muito bons nesse sentido, como por exemplo a carnosina, né, conhecida também como glicoxil. A carnosina ela é excelente, tá? A gente fala de cosmetologia comum. Ela é excelente para desglicar a pele, ela reverte, inclusive tem estudos científicos que mostram que ela realmente reverte o efeito, tá? Então, lembra aquela imagem que a gente viu lá na frente, né? Lá no início do colágeno glicado? Aquele colágeno amarelo, ele consegue se transformar novamente no colágeno branquinho, molinho, tá? Ele deixa de ser duro e amarelo para ficar branquinho e molinho de novo, tá? Que é aí o normal dele. Então, quando a gente usa o produto desglicante, e aí a gente tem a carnosina, né, como assim um padrão ouro nesse sentido, é o melhor ativo, né, na cosmetologia comum, ali emparelhada com o alistim. O alistim, além de desglicante, ele também é antiglicante, tá? Então você pode utilizar aí produtos que tenham esses dois ativos, tá? Para quem quer trabalhar com cosmetologia comum, que dá efeito. E é importante que a gente utilize esses ativos antes, tá, de tratamentos que fazem estimular o colágeno ou despigmentação. Eu trouxe aqui, gente, uma foto, tá? Essa foto é minha, de um tratamento que eu fiz, de uma moça que veio fazer microagulhamento para cicatriz de acne, tá? Então, veja que ela tinha, né, bastante cicatriz de acne aqui nas maçãs do rosto. Gente, mas olha a cor da pele dessa menina antes, tá? Antes. Olha a cor dela antes e olha a cor dela depois, tá? Antes dela fazer o microagulhamento, eu fiz uma desglicação nessa pele. Inclusive, eu falei pra ela, eu falei, olha, aqui não adianta eu fazer o teu microagulhamento logo. Eu falei, a gente precisa fazer uma limpeza de pele, mais umas 2 sessões, tá? De desglicação, para depois a gente entrar com microagulhamento. Porque, e isso, gente, é algo que eu explico muito pro cliente, porque assim, eu falo assim, ó, não adianta você tratar, tá? Você fazer microagulhamento numa pele glicada, por quê? Porque o colágeno, ó, o colágeno vai estar assim, ó. Ele não vai responder, ele vai estar duro. Não adianta tu chegar lá, meter rolo. Pode ser um rolê de 1.000, de 200, de 300 mil agulhas. Inclusive, você pode permear o ativo mais top que for. Se você não tiver desglicado essa pele antes, não vai funcionar. E o mesmo vale aí para o seu peeling, o mesmo vale para a sua radiofrequência, tá? O mesmo vale para qualquer tratamento inflamatório que você queira fazer para melhorar qualquer tipo de estria, certo? Dermiskin, é Michele, né? Esses ativos é possível ionizar em uma fórmula manipulada? É. O problema é a gente trabalhar com fórmula manipulada. Tá? Mas pode, se você quiser fazer, né? Fica aí à sua disposição. Pode se pedir para o seu farmacêutico manipular o alistim e a carcinina, tá? Então, gente, esse tratamento aqui só deu efeito, né? A gente teve uma reversão aqui bem grande. E isso a gente fez 3 sessões, tá? De microagulhamento. E essa moça, além, claro, de ter um excelente resultado, né? Melhorou a pele. Veja que ela, gente, desbotou, né? Ela tinha um tom amarelo de pele, bem caramelizado, né? Como toda jovem, gostava de doce. Então, a gente deu uma reduzida no doce, tá? Fez a limpeza de pele, desintoxicou essa pele, desglicou e depois a gente começou a fazer o microagulhamento, tá? Então, fica aí a dica para vocês, para esse tipo de tratamento. Jussiara, o que é que você usa, né, para desglicar esta pele? Então, eu gosto muito de trabalhar, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com ortomoleculares, e essa base dos minerais ortomoleculares me dá, inclusive, uma base para trabalhar as argilas,
que é algo que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Como fazer isso com argila e como fazer isso com óleo essencial, tá? Dentro da ortomolecular, gente, cada mineral ele tem aí a sua função. Então, por exemplo, a gente tem o manganês, tá? O manganês, ele é um mineral que ele tem uma ação hipoglicêmica, ou seja, ele baixa a quantidade de açúcar no sangue. E ele ainda participa da biossíntese das proteínas, ele protege a pele dos radicais livres. Então, o manganês, olha só, ele age lá no trio, lembra do trio bandido que eu falei para vocês, né? Então, ele vai baixar o açúcar, né? Vai diminuir a quantidade de açúcar, seja no sangue ou seja na pele, tá? É importante a gente falar isso. E ele vai ainda proteger dos radicais livres, que estão ali agindo por consequência, tá? Tem ali também, gente, o cobalto, tá? O cobalto, ele é um mineral que ele diminui a ansiedade, tá? E ele aumenta tanto a circulação quanto a nutrição tecidual. Então, o cobalto, ele entra nesse, vamos falar aí, nesse cuidado para... Por quê? Porque a pessoa que normalmente come doce, ela é uma pessoa ansiosa, né? A pessoa tá ali, ela quer aquele docinho, ela precisa daquele... O povo do doce é viciado, gente. O açúcar, ele é um vício. E é provado, inclusive, tá? Tem estudo científico que mostra que colocaram assim um pouquinho de açúcar e cocaína, né? Para os ratos. Gente, os ratos viciaram muito mais rápido no açúcar do que na cocaína. Então, pense aí, que a gente aprende desde pequenininho, né, a comer açúcar, o povo dá balinha para criança acostumar, né? Todo mundo dá bala para criança. E aí você acostuma com doce. E depois para você tirar isso, né? É ruim tirar, porque é um vício, né? Um vício é pior que a cocaína. Tu tira a cocaína do ser humano, mas tu não tira o doce, né? A pessoa fica louca com doce. Para ajudar nessa questão do doce, tem também o cromo, tá? Esse mineral cromo, ele vai reduzir o vício no açúcar e ele faz desglicação da pele, tá? Ele reverte o colágeno. Por quê? Porque ele torna, gente, a molécula de insulina mais eficiente no transporte da glicose. A molécula de insulina, tá? A insulina tá para o nosso corpo, tá? Para poder reduzir as taxas de açúcar. A gente come, né, um alimento, o pâncreas vai lá, libera a insulina para poder baixar aquela taxa de açúcar. Só que, inclusive, esse é o mecanismo que a pessoa às vezes fica diabética, porque ela come tanto açúcar, ela come mais açúcar do que o pâncreas é capaz de produzir, né? A insulina ali para baixar. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter uma descompensação, vai sobrar açúcar no sangue e com o tempo o pâncreas fica cansado e não vai mais produzir insulina, tá? Fica cansado, não produz, acabou, tá? É isso que normalmente acontece. Então, no nosso caso, quando a gente utiliza o cromo, a gente reduz o vício em açúcar, né? A gente ajuda a controlar o açúcar dessa pessoa. A gente desglica a pele, por quê? Porque quando você colocar, a insulina vai agir melhor, vai transportar a glicose e vai tirar esse açúcar que estava ali coladinho no colágeno. Entendeu, gente? O cromo serve para isso. O uso, Jussiara, como é que eu vou usar isso, né? Você ou a sua cliente pode usar esses minerais, tá? Quelatados, gente, 3 vezes ao dia, tanto no pulso, tá? Na pele ou em ambos. Tem diversas empresas aí no mercado, né? Como Dermacorpore e Ortofil, que vendem esses minerais de forma separada. Então, esses minerais aí de forma separada pode ser utilizado 3 vezes ao dia, tá, gente? Na pele e também nos pulsos, uma gotinha de cada um, tá? O pessoal até falou aqui, ó, eu tomo picolinato de cromo, né? Pois é, o picolinato de cromo é justamente para você fazer, né, com que você reduza o vício, né, no açúcar. Ele tira a vontade de comer doce. Então, pode ser utilizado também. Posso utilizar outros minerais, Luciana? Pode, tá? Tem vários minerais que vão ajudar aí vocês. O magnésio, tá? Porque o magnésio, você fez aqui a desglicação. Ok. Quando você desglica, né, esse fibroblasto que estava ali naquela função, né, estava inativo, o que que vai acontecer? O fibroblasto vai voltar a ficar ativo, porque o magnésio, gente, ele é responsável por ativar as nossas mitocôndrias. E as nossas mitocôndrias são organelas, né, que estão ali dentro vamos falar assim, das nossas células, principalmente do fibroblasto,
elas são usinas de energia, né? A mitocôndria, ela tá para isso, para gerar energia. Então, quando a gente coloca magnésio para a célula começa a produzir energia, desenfreadamente, a glória. Magnésio é vida, tá? Magnésio é o mineral da vida. Não pode faltar magnésio em ser humano nenhum. Pode tomar o magnésio, pode passar o magnésio, pode beber o magnésio, não importa. Tem que ter magnésio. Mas eu na pele, eu gosto muito de utilizar na pele mesmo o mineral magnésio, tá? Silício, né? Por quê? Porque o silício também, gente, é ele quem, vamos falar assim, o silício é como se fosse uma espécie de comidinha, tá? Do colágeno. É ele que alimenta ali o colágeno para que o colágeno consiga, tá? Consiga aí fazer a produção de colágeno. O selênio, né? Eu vou falar aqui logo de dois, porque eles têm a função semelhante. O selênio e o zinco, eles vão agir, tá? Como principalmente anti-inflamatórios e também como antioxidantes, que a gente viu que há ali, né, uma reação de oxidação acontecendo. Né? Sempre que a gente tem uma glicação, lembra? Vamos ter inflamação e vamos ter estresse oxidativo. Então, o selênio e o zinco, eles entram aí para poder fazer esse freio, tá? E o germânio também. Só que o germânio, além de ele, vamos falar assim, dele ter essa qualidade, ele ainda é clareador de pele, tá? Então, por isso que é interessante. O pessoal perguntou aqui, pode tomar as cápsulas manipuladas? Pode, não tem problema. Muitos desses minerais tem nas argilas, então posso fazer desglicação com argila? Pode, inclusive é o que eu vou ensinar hoje, tá? Você passando magnésio apenas quando a cliente vai no seu consultório surte resultados, é bom que a cliente utilize, Rosângela, em casa também, tá? Em casa também. Passar só o magnésio, né? Nada disso do que a gente tá falando aqui funciona sozinho, tá, gente? Esqueça essa coisa, se o cliente não fizer o home care dele, a gente também tá acabada, tá? Então tem que ter home care, tá? Então, o que vocês queriam saber, né? Acabaram de me perguntar aqui sobre as argilas, e foi uma observação bem interessante, né? Muitos desses minerais estão nas nossas argilas. Então, assim, as argilas, quando elas entram em contato com a pele, né? Ela tem, né? Vamos falar assim, ela tem aí essa função, né? De adsorvente, que é de fornecer minerais para nossa pele, né? Os oligoelementos. Então, as argilas podem fornecer alguns desses minerais para a nossa pele e ajudar na desglicação. Além do que, as argilas, elas também são detox, né? Elas são tensoras, firmantes. Então, as argilas são maravilhosas, gente. Então, eu trouxe aqui duas argilas, tá? Jussiara, são só essas argilas que funcionam para desglicar a pele? Não, tá? Podem ter outras, mas as duas que eu trouxe aqui para vocês são as duas mais fortes nesse sentido, tá? Por quê? Primeiro é a argila roxa, né? Eu até sublinhei aqui quais são os minerais que ela tem que faz aí a antiglicação, a desglicação. A argila roxa, ela tem vários minerais maravilhosos, mas dentre eles, ela tem o magnésio, que a gente já comentou, né? Que faz ali a baixa glicêmica. Temos o zinco e temos o manganês, tá? São dois minerais que baixam, tá, gente? Aí a taxa glicêmica. Então ele vai baixar também a taxa glicêmica da nossa pele. Por isso que eu digo que se eu pudesse, gente, eu dava banho nas pessoas de argila, sabe? Deus ainda proverá esse dia que eu possa dar um banho de argila na maioria dos meus clientes, para botar a argila dele da cabeça ao pé. Que aí eu desglico tudo, faço aquele detox geral, né? Bota aqui da ponta do cabelo até a raiz do pé, né? Então vai ser maravilhoso. Pois é, né? A Rosana tá falando que ainda quem fala em mal de argila, povo louco. Menina, quem fala, eu sempre digo assim, ó, que tem coisas na estética que fala mal, principalmente quem nunca usou. Fala mal de argila, de manta térmica, né? Quem fala mal quem nunca usou, gente. Quem já usou? Eu não sei se ela tá presente aqui. Eu tenho que agora ela é discípula minha, né? Ela entrou pro Estética 3K. Falando nisso, acaba as inscrições amanhã, tá? Ela entrou pro Estética 3K, programa de acompanhamento, mas antes ela já me seguia há muito tempo. E ela fala assim comigo, né? A Ró. Ró fala assim, Ju, eu não compro mais nenhuma máscara de nenhum tipo de... Ela falou assim, de empresa.
porque ela disse que aprendeu a usar as argilas, né? Ela tem todas as cores de argila agora, ela tem um bocado de óleo essencial. E ela disse que ela vai fazendo, que ela vai misturando e que ela descobriu como fazer. E aí, ela, menina, aquilo me dá um resultado muito melhor do que os das máscaras prontas que eu vinha trabalhando, né? Justamente porque a argila ela é totalmente personalizável, gente. Você pode personalizar aí para o seu cliente, tá? Dá para personalizar. Aí, ó, Ró tá aqui. Eu amo argila. Ótimo, Ró. Você pode confirmar se o que eu tô falando é verdade. Foi ela que me falou isso, gente. Ró Damasceno, tá? Ela disse que só tá gastando as máscaras, o resto que ela tem lá e tal, e botando argila pra lá, né? Prefere o resultado de argila. É só essa, Ju? Não. A argila vermelha, gente, ela também é uma argila top pra gente trabalhar isso, porque além de ela ter óxido de magnésio, ela tem cromo. Óleo cromo, né, que a gente falou no instante, que baixa o açúcar também, né? Topzera para baixar açúcar. Jussiara, posso usar uma delas? Pode. Posso misturar as duas? Também pode, tá? Se o seu objetivo for desglicar uma pele, inclusive, gente, dá pra você, por exemplo, quando você for fazer uma máscara, você misturar um pouquinho de cada uma dessas argilas, tá? Mistura um pouquinho de cada uma delas. E aí, ó, você vai lá, você vai botar a sua água termal e você vai escolher também os óleos essenciais, que eu vou falar deles agora, tá? E você vai lá e coloca os óleos essenciais, tá joia? Aí, deixa eu aproveitar, gente, né? Olha só, Leandrolino. Olha a pergunta dele, essa pergunta é babadeira, tá? Segura que lá vem polêmica. Jussiara, eu tenho uma dúvida. Sigo algumas geoterapeutas que defendem o não uso dos óleos essenciais nas argilas. Dizem que acaba que nenhum dos dois surtem 100% de efeito. Bom, a respeito dessas pessoas, gente, eu sempre digo o seguinte: não tem estudo dizendo isso, que ele está falando, muito pelo contrário, tá? E o que que acontece? As pessoas, né, eu tenho visto aí, eu falei sobre isso nos meus stories hoje, né, hoje, que as pessoas, a gente tem aí na estética, muita gente que anda falando, tá? Falando de coisas que não entende, coisas das quais elas não estudaram, coisas das quais elas não têm conhecimento e principalmente coisas que elas nunca testaram, tá? Então eu já cheguei a ver uma história de uma pessoa, inclusive acho que ela tava falando mal de mim, né? Não sei. Falando mal de mim. Alguém me mandou, gente, porque eu não vejo nada de ninguém porque eu não tenho tempo pra isso. A menina me mandou, falou assim, Pro, porque alguém me citou numa live, né? A Pro não sei quem faz com argila e óleo essencial. E a pessoa falou que não, né? A pessoa, não, isso aí, né? Nada funciona, né? Ela falou assim, eu já vi várias pessoas usando, né? Eu não uso, mas isso aí não funciona. Cara, como é que tu fez? Tu disse que tu nunca fez e tu fala assim, não funciona. Mano, vai lá fazer, bota a mão na massa. Aí tu diz se funciona ou não funciona, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho há 19 anos com argila. E eu não troco hoje em dia, tá? As minhas misturas de argila e óleo essencial por máscara pronta nenhuma. Inclusive, várias me dão muito mais resultado do que muito produto pronto. Mas por que eu sei disso? Porque eu testo. Eu não falo nada pra vocês aqui, ó, nada que eu nunca tenha testado. Quando às vezes quem me acompanha há algum tempo sabe. Tem gente que fala assim, né? Jussiara, o que você acha de técnica tal, de produto tal, de ativo tal? Eu sou muito sincera para falar assim, olha, eu não tenho opinião para dar porque eu nunca usei. Vocês já devem ter visto aqui várias vezes, até respondendo caixinha, né, de pergunta, etc. Várias pessoas já devem ter me visto falando isso. Então eu sempre falo assim, olha, não vou dar opinião porque eu não conheço, nunca usei. E assim, normal, tá, gente? Então, assim, falar de algo que você nunca usou, que você não sabe, é fácil, né? Agora tem um monte de resultado aí que desmente, né? Então, eu não me preocupo com isso, né? Eu não me preocupo em provar que eu tô certa. Eu tenho muita prova, inclusive. Eu tenho resultado, né? Pra que mais resultado do que as meninas do Natural Clear, que faz tratamento aí, né, com argilas, com óleos essenciais, sem nenhum tipo de ativo, outro ativo, né? Atribui a quê? A argila sozinha não faz o efeito, gente, adianto pra você, tá? Não adianta, vou usar essa argila aqui sozinha para clareamento. Ela sozinha não dá efeito.
tem que ter os óleos essenciais corretos, na proporção correta, tem a maneira de aplicar correta. Quando a pessoa não sabe, né, como você falou, quem não sabe xingar, ou quem não sabe rezar, xinga Deus, tá? Então, pronto. Então, polêmicas à parte, né? Então, é isso aí. Não falemos do que não sabemos. E se a gente está na dúvida, vai lá e testa. Eu testo em mim primeiro, tá? Tudo, gente. Todas as receitas do meu e-book, né? Algumas meninas aí falou que aprendeu comigo, que tem um e-book, eu vi algumas comentando aqui. Todas as receitas do meu e-book foram testadas em primeiro lugar em mim. E depois eu usei nos meus clientes, tá? Mas sempre eu testo em mim, em primeira mão, sempre em mim, tá? Então, não há nenhuma receita que eu passe aqui para vocês que eu nunca tenha utilizado. Não sou esse tipo de pessoa, tá? Então, se não funcionar, eu falo, não funciona. Eu digo logo, não funciona, né? Vários já me perguntaram algumas coisas, eu falo assim, gente, não funciona, né? O que funciona, eu digo. Beleza? Bora lá, gente. Óleos essenciais antiglicantes, tá? Óleos essenciais antiglicantes. Peraí que me perguntaram uma coisa aqui. Você gosta da dolomita? Gosto, né? Gosto. Mas eu acho a dolomita mais legal para... Eu acho assim, varia muito do tipo de pele. Porque a dolomita, gente, ela tem aí um pH alcalino. Então, a dolomita abre os ósteos, tá? Então, a dolomita legal mas não em todo tipo de pele. Numa pele oleosa, por exemplo, ela vai abrir os ósteos. Então, eu não recomendo, por exemplo, a dolomita para o rosto em pessoas de pele oleosa. Então, tem que, apesar dela ser rica em magnésio, tá? Então, ela é melhor muito mais para o corporal, então, do que para o facial, tá? O pessoal tá perguntando do e-book, gente. Tem link pro e-book na bio, tá? Na bio do meu Instagram. Depois, quando vocês saírem da live, vocês vão lá e diz, tá certo? Vamos lá, falando agora dos óleos essenciais antiglicantes, desglicantes. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou falar aqui sobre o óleo de manjericão, gente. O óleo de manjericão, olha só. Aqui nesse estudo científico, foi comprovado que ele tem propriedades antioxidantes, anti-envelhecimento, anti-inflamatório. Dentre outras coisas, né? Anticarcinogênico, antimicrobiano, cardiovascular. Então, o óleo de manjericão é vida. Vida. Ele é maravilhoso. E olha só. Vou pegar aqui e vou começar a ler isso aqui para vocês, ó. O Ocimum basilicum, né, que é aí o nome científico do manjericão, atua como antioxidante e reverte ou subjuga efetivamente os efeitos de agentes oxidantes de alta intensidade, né? Então, nós temos aí, lembra que a gente falou do trio bandido, né? O trio bandido lá, que é o que tem, inclusive, a oxidação, tá? Temos aí a oxidação, temos a inflamação. Então, o manjericão, ele age nisso aí. E olha só, por que ele faz isso? Porque ele é rico em polifenóis, em flavonoides, tá? Ácido rosmarínico, todos são antioxidantes conhecidos. Então, por isso que ele tem propriedades anti-inflamatórias, tá? Então, ele também inibe os mediadores pró-inflamatórios, aí também as citocinas anti-inflamatórias. Então, ele é um excelente antioxidante e anti-inflamatório. Ele age aí, tá bom? Gigantescamente nessa parte aí, antiglicação. Outro óleo essencial, gente, que esse é pouco falado, tá? Mas é um óleo maravilhoso para isso, que é o Cupressus sempervirens. O que é? Que óleo é esse, Jussiara? Cupressus sempervirens. Óleo de cipreste, tá? Esse é o nome científico do óleo de cipreste. Olha só que interessante, gente. Foi feito um estudo, né? E o que é que eles avaliaram, né? Olha o que foi relatado. Os efeitos antiglicação, tá? Desse óleo foram avaliados usando ensaios de hemoglobina e glicemia de insulina. E olha só, a glicação foi inibida, tá? Tanto na hemoglobina como em relação à insulina, enfim.
O óleo de cipreste é um óleo antiglicante. Aí, você sabendo, né? Vamos falar assim, como diz meu sócio, dito tudo isto, né? Dito tudo isto, digamos que você juntou aí, tá? O óleo de, vamos falar assim, você juntou o óleo de cipreste com o óleo de manjericão, tá? Dá um super antiglicante. E aí você pode colocar ou em uma das duas argilas, né? A argila vermelha, a argila roxa, ou da mistura dessas duas argilas. Gente, você tem aí um desglicante e antiglicante poderosíssimo, que age em todas as etapas, tá, gente? Todas as etapas aí desse processo de glicação, né? Você viu que vai ter glicação, inflamação, estresse oxidativo, ele vai agir em todas as etapas. Além do que, né, os minerais da argila ainda vão ajudar na reestruturação dérmica. Os minerais que tem dentro da argila, né, aquelas argilas, inclusive, vão tornar essa derme de novo funcional, tá? Funcional. Aí o pessoal está perguntando, a argila amarela ela é rica em silício, tá? Então, ela é uma reestruturadora dérmica. Só que vamos falar assim, a argila roxa, ela também tem, né? Então, eu prefiro utilizar sempre as argilas que têm mais minerais quando eu preciso de um efeito potente, como é o caso aí, tá? Da glicação. A gente precisa de um efeito mais potente. Então, eu preciso de uma argila que tenha mais minerais para agir, principalmente se eu não sou uma pessoa, né, que trabalha, por exemplo, com minerais, com ortomoleculares, né? Então, vou utilizar o máximo de coisas que eu puder, né? Eu sempre falo isso. As meninas lá do 3K, eu sempre digo isso, ó, trate qualquer problema estético como se fosse o pior cenário possível. Como se fosse sempre algo muito grave. Por quê? Porque quando você trata com todas as armas que você tem, a tendência é que você consiga um resultado muito melhor, tá? Vamos ter aí um resultado muito melhor. Quantidades, gente, vocês que estão perguntando, tá bom? A gente tem aí, ó, vamos lá. Sobre a cosmetologia natural, antiglicante, desglicante, tá? Temos aqui o óleo essencial de manjericão, tá? Fica aí as minhas sugestões para vocês. Ainda nessa questão dos antioxidantes, a gente tem dois óleos essenciais que eu não citei aqui, tá? Ainda, mas são os óleos essenciais de gerânio e palma rosa. Esses dois óleos, gente, eles são óleos que eles têm uma substância dentro deles chamada geraniol, tá? São ricos em geraniol. Inclusive, a palma rosa é mais rica em geraniol do que o gerânio em si, tá? É engraçado isso, né? Todo mundo pensa que o óleo de gerânio é maior. Não, é a palma rosa, né? Ela é, vamos falar assim, o óleo essencial campeão aí de geraniol. E o que o geraniol faz? O geraniol, tanto, tá, gente? Ele é um antioxidante poderosíssimo. Inclusive, tem estudos que mostram que ele, inclusive, combate o câncer, tá, gente? Consegue, inclusive, levar as células tumorais à apoptose, para vocês terem ideia, né? De tão forte que ele é. E, além disso, eles também são hidratantes, tá? Aí, aqui sim vai dar certo, né? Você aplicar hidratação, porque à medida que você consegue desglicar o colágeno, aí sim a água começa a fazer efeito, né? Os seus ativos hidratantes vão fazer efeito. As próprias argilas, né, que eu indiquei aqui, tanto a roxa como a vermelha, são argilas altamente hidratantes, tá? Por isso que, inclusive, elas estão nesse protocolo. Por isso que eu não coloquei, por exemplo, a argila verde. Tá? A pessoa fala assim, a argila verde é rica em mineral? É. Mas a argila verde, ela tem um efeito mais de adstringência. Ela não tem tanto esse efeito de doação de água para a pele. Então, logo, né, o que eu quero aqui é o máximo, tá, gente? É por isso que eu falo que os tratamentos com argila, eles precisam ser muito pensados, tá? Para que você ofereça um tratamento de alta performance, ok? Então, essas argilas foram pensadas já nisso, porque são argilas que vão doar água para a pele, tá? E como antiglicante, o óleo de cipreste. Então, como é que vocês podem utilizar isso? Se for fazer a máscara facial, então vocês podem utilizar de 1 a 2 gotas de óleo essencial, tá? No caso aqui, você pode escolher um óleo antioxidante e o antiglicante. Então, o que é que vai ser aqui o óleo, talvez que seja a chave, né, no que a gente quer? O cipreste, tá? O que não vai poder faltar nesse protocolo para vocês é o óleo de cipreste,
ok? E vocês também podem, tá, misturar com qualquer um desses outros 3 óleos que eu falei, que vai ter um efeito antioxidante potente e ainda vai estimular o colágeno em uma ou as 2 argilas, né, a roxa e a vermelha misturadas, tá, gente? Se for em óleos ou géis carreadores, então para cada 10 ml vocês vão misturar 7 gotas, tá, desses óleos. E aí vocês podem misturar até 3 óleos essenciais e distribuir essas gotas de acordo, tá? As gotas que você vai colocar em maior quantidade são do óleo que você quer maior ação, tá? 7 gotas não vai dar para você distribuir de forma igual, né? Então, você vai ter que talvez colocar 3 de um, né? 2 de outro e 2 de outro. Se você for distribuir entre, né? Vamos falar 3 óleos essenciais. Se for entre 2, aí você vai botar 4 de um e 3 de outro, tá bom? Então, meninas e meninos, né? Tem menino aqui também hoje. Então, meninas e meninos, tá? Essa sugestão aqui, inclusive, desse protocolo que eu tô dando hoje, eu quero fazer uma coisa com vocês, tá? Hoje, a gente tá com 106 pessoas aqui no YouTube. Inclusive, eu vou liberar a fotinha, né, que vocês já sabem, que é de lei. E daqui a pouco, o que é que eu vou fazer, gente? Se a gente tiver aí, tá? Pelo menos... Vamos ver se eu tô legal hoje, tá? Se a gente tiver aí pelo menos uns 55 comentários na fotinha que eu vou postar daqui a pouco, né? Quem é nova aqui, eu vou explicar, tá? Eu sempre posto, tá? Fotinha, pra quê? Pra vocês liberarem o PDF da aula. A aula tem esse PDF e esse PDF é liberado com senha. Então, pra ter a senha, precisa assistir a aula, tá? E aí, não basta só assistir a aula. Se vocês baterem hoje, gente, 70 comentários. Vamos mudar. Se bater hoje 70 comentários, a Pro não só libera o PDF com a senha, como também semana que vem eu faço esta aula, tá? Totalmente prática. E aí? Vocês querem aula prática? Querem que eu falei muita coisa hoje, né? Mas vocês querem ver esse protocolo na prática? Eu utilizando mineral, fazendo argila, óleo essencial, etc. Ao vivo? Se quiserem ao vivo, me contem, tá? Vê aí se vocês querem, tá? Não sei. Se vocês tiverem a fim de prática, eu vou tentar fazer uma prática ao vivo. Mas tem que ver se o povo quer, né? Tem que ver se o povo quer. Aí, vocês querem, né? Aí a gente, semana que vem, faz um aulão diferente, né? Aproveitar, olha, meu marido, você vai ser modelo, viu? Fique aí falando eu quero, que eu vou te chamar pra tu deitar aqui na maca, bonito, tá? Meu marido fica aí assistindo e fica eu quero. Tu vai deitar aqui na maca pra tu ver. Já tá convocado, tá? Já que você falou eu quero, você tá convocado a ser meu modelo. E meu marido, gente, é um formigão, né? Eu falo formigão porque ele não é pequeno, ele é um rapaz grande, né? Então, como ele é um rapaz grande, né? E gosta de um doce. Gente, mas como um doce esse homem, que você não tem noção, né? Gosta de um docinho. Então, já que você está falando isto, marido, tá? Você vai ser o modelo semana que vem. Vamos desglicar esta sua pele, né? Pessoa terrível. E aí, se tiver 70 comentários, acabei de postar a foto, tá, gente, no Instagram. Se tiver 70 comentários nessa foto, eu libero não só o PDF, como também libero a aula prática semana que vem. Mas tem que ter 70 comentários. Se não tiver 70 comentários, aí eu faço outra aula teórica, como vocês estão acostumados a fazer aula teórica. Nada de live prática para ensinar nada para vocês, tá bom? O negócio aqui agora está assim, tá na base da troca. E o restante da senha, gente, para liberar o PDF de hoje, é sem açúcar. O resto da senha é açúcar. Então, a senha toda é sem açúcar, tá? Só que 100 é o número, tá, gente? O número 100 e a palavra açúcar, tá joia? Cadê a foto? A foto tá no meu feed, tá? Acabei de postar. Vou aqui colocar essa live acabando agora também no YouTube, que no YouTube deu chabu, né? Então tem gente que vai procurar esta live no YouTube, não vai achar, então eu vou, assim que acabar a aula, eu vou subir a live no YouTube. Comentem na fotinha, tá? Que aí eu libero o PDF lá no grupo do Telegram, tá? Para quem é novo aqui que não sabe,
A liberação do PDF ocorre no grupo do Telegram. Tem link para ele na bio também. Então, tudo que vocês me perguntaram hoje, né? Link do e-book, professora, tem na bio. Link do canal Telegram, professora, onde eu vou pegar o PDF depois, se eu comentar certinho, né? Tiver os 70 comentários. Lá também, tá? No link da bio. Professor, e um lembrete importante, tá? Amanhã é o último dia para quem quiser se inscrever aí no programa de acompanhamento Estética 3K, tá? Onde a gente fica ali 3 meses juntinha, fazendo exercício e botando as coisas em prática para ter o faturamento de R$1.000 a R$3.000 por semana na estética. E para quem, tá, gente? Para as alunas dessa edição, eu vou liberar um bônus extra, tá? Bônus extra, que é a biblioteca de aulões, ou seja, a pessoa entra e a pessoa terá acesso a todos os PDFs desbloqueados de todas as minhas 49 aulas. Jussiara, onde que eu compro? Tem o link na bio também. E lá no grupo do Telegram. Tá bom, meninas? Gente, grande beijo para vocês, tá? Semana que vem, então, se vocês cumprirem tudo direitinho, a gente volta, tá certo? Para fazermos aí a nossa prática, ok? Beijinho para vocês, fiquem com Deus, tá? Beijo para quem eu tô vendo aqui, Almedinha, Silene, Joeline, Alene, Raíssa, Instituto de Beleza, Roda Maceno, Rosângela, Regina, Aline. Até a próxima semana, gente. Beijão. Para você chegar